delícia, né? Nossa, remar é bom demais. Também foi um desafio. Desafio de ter esse contato com a água, com o remo. Mas foi maravilhoso. Foi uma experiência muito boa. Quando a gente entra ali, é uma adrenalina boa, né? Uma coisa gostosa. Dá uma sensação de liberdade, né? Ainda mais junto com a natureza, né? Eu tive 2 vezes câncer, né? Então, é mais uma vitória. Para mim foi um desafio que eu consegui vencer, mais uma vez. Bom dia, eu sou Rogério Conde e começa agora a edição de quarta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e vamos falar sobre câncer. Afinal, nesse último dia 4 se celebrou o Dia Mundial do Câncer. Para esclarecer diversas dúvidas, recebemos o oncologista André Perdicares e o técnico de canoagem Fábio Paiva, idealizador do projeto incrível que vamos detalhar ao longo do programa. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do WhatsApp 98877-9496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Bom, quero começar primeiro agradecendo a presença de vocês. Doutor André, é um prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu e um bom dia aos telespectadores e obrigado por a gente estar discutindo aqui um assunto tão complexo, mas ainda é cercado de mitos. Eu acho que a oportunidade que nós vamos ter, né, inclusive com o Paiva, né, discutir fundamentalmente a quebra dessa imagem do câncer assustador, do câncer, certo, cercado de sofrimento. Eu acho que nós temos muitas oportunidades que a ciência moderna está nos oferecendo para que a gente possa contornar uma série de itens dessa complexidade chamada câncer. Verdade. Fábio, obrigado também pela presença, parabéns pela atividade, pelas iniciativas que você tem tomado no esporte, na canoagem. E é bom recebê-lo aqui para a gente poder, junto com o doutor André, falar um pouco dos benefícios da atividade física no câncer. Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Eu acho que é uma oportunidade de a gente sempre estar mostrando o nosso trabalho. O esporte hoje, ele é uma ferramenta para a gente poder trabalhar diversos fatores na área da educação, na área da saúde, da integração. Então, é um trabalho que a gente tem muito orgulho sempre de falar e a oportunidade também é muito bacana. Bom, doutor André, começar com o senhor, porque já que a gente está falando, né, e eu citei agora na introdução do programa, dos benefícios da atividade física, tudo, a questão do câncer, os fatores, quais são os fatores assim, mais relevantes, responsáveis pelo surgimento do câncer? Se nós fôssemos ser reducionistas, nós poderíamos dizer que o câncer é uma divisão anormal, sem propósito, né? Numa velocidade que muitas vezes é muito rápida, né? Como alguns tumores, como as leucemias, os linfomas. Mas, na verdade, hoje em dia, nós temos a ideia que 63% dos tumores, eles são relacionados por alterações, mutações aleatórias, assim ao acaso. 29% relacionadas com hábitos e a falta, fundamentalmente, de uma visão saudável da vida. E 5% a 8% diretamente por hereditariedade. Aliás, nenhum de nós aqui nessa mesa sabe o conjunto de genes bons ou ruins que recebemos do papai e da mamãe. Ao longo da nossa vida, nós podemos despertar esses genes, certo? Através de uma série de situações de risco. O maior risco que nós temos hoje é o tabagismo, fumar. Um cigarro tem 4.700 substâncias, 60 cancerígenas. A falta de conscientização, e você tocou que segunda-feira foi o Dia Mundial do Câncer, ele tem lemas. Desde 2005, a União Internacional contra o Câncer tem um lema que nesse dia faz lembrar. Aliás, dia 4 de fevereiro, dia 8 de abril é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e dia 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Esse Dia Mundial
do câncer, ele tem uma fraseologia muito interessante. Eu sou. O que é eu sou? Eu sou consciente. Eu vou lutar, certo? Para me informar contra o impacto da doença, para diminuir o impacto da doença. Então, um programa como esse, eu acho que é bastante relevante, porque nós vamos diminuir os mitos. Certo? Existe uma série de... É só o próprio nome. Quando Já a o gente fala próprio em nome câncer, e a imagem de um caranguejo, né? Ele já assusta. Então, eu acho que conviver, inclusive, com pessoas como o Paiva, certo? Eu acho que é muito bom, porque o exercício físico, ele já é uma das grandes armas que nós temos contra o câncer. Por causa que o exercício físico, além de movimentar a nossa musculatura, movimenta o nosso cérebro, a forma com que a gente vai encarar os desafios. O exercício físico é um desafio. E que faz toda a diferença para aquele que está comedido da doença, né? Você poder lutar, você ter forças para lutar, para tentar reverter o quadro, ou para controlar, não se entregar. Exatamente. E hoje em dia você sabe que os neurônios dialogam com os linfócitos e vice-versa. Nós estamos entrando numa nova era, que nós vamos ter a oportunidade de discutir aqui com vocês, a respeito do sistema imunológico. O câncer tem duas grandes etapas, o câncer da infância e o câncer do adulto. E nós estamos envelhecendo cada vez mais e estamos dando oportunidade para o aparecimento de doenças como essa, que nós vamos discutir hoje, certamente. Muito obrigado. Perfeito. Fábio, a gente viu no início, né, os nossos telespectadores acompanharam logo no início do programa, nós fizemos questão de mostrar uma dos eventos realizados que você encabeça, nesse sentido de fazer com que as pessoas tomem essa consciência da importância da atividade física. Me conta como é que surgiu essa ideia. A gente vai falar também sobre uma prova, uma travessia que tem aqui em Santos também conhecida e que são mulheres que foram comedidas do câncer. Me fala um pouco dessa atividade. Então, Rogério, começou tudo em 2016, né? Graças a Deus eu não tenho nenhuma incidência aí na família sobre câncer de mama, mas em 2016 veio para mim de um órgão internacional, IBCPC, International Dragon Boat Cancer Commission. Então ele é um órgão que trabalha com mulheres sobreviventes de câncer de mama na remada. E identificaram pelo Dr. Don Mackenzie, que começou a fazer um trabalho há 22 anos atrás, de que remar era uma excelente atividade pós-cirúrgico. Primeiro por ser atividade, o outro por ser numa embarcação como essas que vocês viram, chamada Dragon Boat ou Canoa Havaiana, que são embarcações que você leva grupos de pessoas, e não só na parte física, como a mental, né, e transforma as pessoas, elas estarem juntas, né, no mesmo barco. Né? Essa socialização. Socialização, quer dizer, então o contato com água, o contato com natureza, isso é uma coisa que faz mudar as noções de valores das pessoas. Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, quando veio isso para mim, foi uma coisa... Essas imagens foram da prova de Santos, né? Isso. O que acontece? Nós formamos um grupo de mulheres, que são algumas em tratamento de câncer de mama, e outras que estão envolvidas na causa, estão engajadas na causa, ou porque um parente teve, ou porque está trabalhando com a gente em alguma área da saúde, ou seja, treinei essas mulheres durante 4 meses e pensei, vamos fazer um desafio com elas por 2 motivos. Uma, por serem mulheres, e hoje a gente sabe muito bem, né, Rogério, eu venho da época que mulher ou fazia piano ou dançava balé, né, e hoje as mulheres mudaram esse foco. Hoje as mulheres são totalmente desafiadoras, na área esportiva, você vê, elas estão galgando aí um espaço violento. E aí eu falei, vamos fazer alguma coisa inédita, né? Imagina aí sair daqui remando e até a Laje de Santos, 45 quilômetros no meio do nada, né? Porque a Laje é bem esquisito, né? Uma ilha de pedras no meio do oceano, não é costeira. Então, vamos tentar fazer uma coisa inédita com mulheres e dentro delas sobreviventes de câncer de mama e mulheres envolvidas na causa. E aí fizemos um processo de 4 meses treinando
e aí conseguimos concretizar esse sonho, que para mim foi um sonho e para elas foi uma realização inesquecível. Incrível, incrível. São mulheres que elas estão envolvidas com a causa, tem mulheres que sofreram por depressão, não só o câncer, mas a depressão que também vem forte para nós, né? Então, olha, o relato de cada uma é emocionante, né? Você vê o que transforma, principalmente quando a gente coloca a nível de um desafio, superação. Eu tenho amizade pessoal com uma das atletas, que é a Vanessa Faro, jornalista, é minha amiga, que fez a prova e que ficou encantada com tudo. Eu acho que foi muito bacana. Ela teve na família alguém que adoeceu do câncer e eu acho que foi transformador. E eu acho que para todo mundo que participa, né, é transformador. Né? Muito legal. Exatamente. Tanto é que a Vanessa também está no grupo de uma delas ali, da hashtag Patricinhas Casca Grossa, porque, porque a Vanessa, todo mundo me pergunta, mas a Vanessa remou? Remou e muito, porque todo mundo acha que não, a Vanessa é meia patricinha, a gente encara ela dessa forma desafiadora, que nada, a Vanessa remou muito, treinou bastante, ela começou uma pessoa, terminou outra pessoa. A transformação que ela teve, assim como as demais, foi um negócio muito motivante. É muito bom isso. Doutor André, essa visão, né, inclusive uma preocupação, né, da gente saber dos problemas que podem vir, o senhor mesmo disse, até questões hereditárias, né, a gente não sabe definir exatamente alguém quando detecta o câncer, como que isso surgiu, se for por maus hábitos, se foi hereditário, se foi uma mistura dos dois, mas como é que é a prevenção e o diagnóstico precoce? Como é que essas mulheres, os homens também, né? A gente tem a questão do câncer de próstata, tudo, mas no caso específico das mulheres, como elas devem se portar para estar sempre espertas e, inclusive, se beneficiar de um diagnóstico precoce? Eu vou começar pela palavra que foi colocada aqui com muita propriedade, chamada desafio. É desafiador hoje nós passarmos mensagens, essas mensagens se transformarem em conhecimento e conhecimento em atitudes. Eu acho que nós estamos com um grande desafio aqui no país, porque não importa nós termos, fundamentalmente, instituições capazes de fazer frente, né, ao complexo câncer, mas nós temos que ver com que as pessoas se interessam por também buscarem não só os seus recursos pessoais, mas a capacidade de reconhecimento de uma doença de forma precoce, a detecção. Então nós temos hoje bem caracterizados os grupos de risco, que são capazes de desenvolver, inclusive, a possibilidade de um diagnóstico precoce, desde que o profissional que esteja, certo, à frente daquela consulta, ou seja, daquele encontro, vamos dizer assim, seja capaz de convencer a pessoa de que ela está sob risco de uma doença que não é mortal. O câncer hoje tem uma nova conotação. Eu acho que isso é muito importante. Eu estou com câncer, eu vou morrer, é um sofrimento, não sei. Não. Hoje em dia, a ciência já proporciona ao indivíduo a capacidade da cura, desde que precocemente ele seja levado, certo, a um diagnóstico e esse diagnóstico ser desenvolvido num tratamento de qualidade. Por quê? Porque o tempo é muito importante em câncer. Quanto mais tardio for o seu diagnóstico, quanto mais propriedades invasivas tem esse tumor. Eu acho que isso é uma coisa que deve estar patente. Infelizmente, nós no Brasil não temos ainda números capazes de dizer a realidade dessa doença. O Instituto Nacional do Câncer diz que nós vamos ter 600 mil novos casos de câncer este ano. É uma estimativa, certo? Nós vamos ter mais de 1 milhão e nós não estamos preparados para isso. Então, programas como esse são extremamente importantes para nós levarmos uma mensagem, certo? Uma mensagem real e tranquilizadora em termos.
Por exemplo, câncer de mama. Qual é o maior risco para uma mulher ter câncer de mama? Ser mulher. Porque o câncer de mama no homem, ele é mais raro, certo? Praticamente quase 90%. E eu acho isso bastante importante nós colocarmos aqui. Depois, menopausa tardia, menarca precoce, ou seja, menstruação, muito tempo em relação, certo, a uma inundação de hormônios que a mulher tem. Ou seja, a partir dos 40 anos, nós temos a possibilidade, através das mamografias, através de uma série de exames, chegarmos a diagnósticos muito precoces, em que praticamente o impacto sobre aquele órgão não vai ser avassalador como era na antiguidade, aquelas mastectomias, supermastectomias, aquela deixando as mulheres mutiladas física e mentalmente. Então eu acho que discutir fundamentalmente os riscos para câncer vai ser de acordo com que o homem, a partir de uma certa idade, tem que começar a fazer seus exames, principalmente você mencionou na próstata, toque retal, certo, ultrassonografia, e uma atenção especial. E tirar esse medo, certo? Por favor. Esse tabu medo, ainda. Esse tabu, esse mito, tabu. certo? Que, inclusive pela imagem do caranguejo, né? Eu acho que a gente vai ter a oportunidade aqui, ao longo do programa, de discutir uma série de saídas. Inclusive a nova era que nós temos hoje, certo? Da terapia-alvo, que a gente chama, para a gente ter a possibilidade de uma cura efetiva. E, Fábio, com essa iniciativa da canoagem, das meninas, isso acaba disseminando as pessoas, né? A gente vê nas redes sociais, tem o boca a boca. Nossa cidade é uma cidade de muita prática esportiva, as pessoas têm uma ligação. Eu até brinco aqui que deveria ter muito mais até do que tem. Infelizmente, no Brasil não se tem muito uma cultura náutica, como a gente deveria ter, proporcionalmente à costa que a gente tem, às praias, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que aos poucos o brasileiro está descobrindo cada vez mais. Outras mulheres, outras atletas em potencial têm procurado a canoagem, justamente por ver, presenciar, ficar sabendo dessas provas e tudo. Isso tem trazido mais? Como é que você está lidando com isso? Está tendo que montar, tem que adquirir mais canoas para elas? É uma boa pergunta, Rogério. Até, na realidade, o meu objetivo ele é provocar. Com isso que nós estamos fazendo, é provocar a pessoa que está do outro lado na tela, vendo a gente, com essas imagens que a gente cria dos desafios, criar esse grupo de mulheres. Esse, por exemplo, essa é a prova que nós fizemos. A gente faz todo ano o Caora, o Festival Caora. Esse ano nós estamos trazendo o internacional aqui para Santos. Esse foi o ano passado, a gente subiu a serra e fez na Guarapiranga, no Yacht Clube Paulista. Então, é um momento onde a gente cria uma prova e é um momento de celebração. A prova em si, inclusive as medalhas todas são iguais, a gente tem primeiro, segundo, terceiro, mas a gente não faz a gente não elenca não tem essa distinção. Todas as medalhas são iguais, eu acho que tem que estar lá participando e comemorando e brindando a vida. Então, como o doutor falou, que foi muito bem colocado, é uma coisa que a gente tem que passar essa imagem de que existe vida após o câncer, não pode ter medo da notícia. E a gente, com esses desafios, a gente coloca as mulheres que tiveram câncer de mama, as mulheres que ninguém imaginava que poderia remar, que nem a Vanessa. Quer dizer, isso serve como uma imagem para quem estiver do outro lado, às vezes, em depressão por uma doença, às vezes por uma dor de dente, inclusive, de olhar e falar assim, poxa, eu posso. Eu estou aqui escondida e olha aqui exatamente, que eu poderia estar fazendo. Porque na realidade o problema é um ponto de referência. Então, todo mundo acha que o seu problema é o pior, sempre tem um pior que esse. Quando a gente coloca que a morte é o principal de todos, a gente começa a encarar a vida de outra forma. E o esporte faz isso, a gente começa a se integrar com as pessoas, elas começam a mostrar um outro lado. Essas mulheres sobreviventes de câncer de mama são as mulheres corajosas, não tem nenhuma coitada nesse meio. Ao contrário, elas nos ensinam que é isso aí, elas combateram a morte com a vida, se torna um exemplo. E é isso que a gente quer passar para as outras pessoas, de encarar isso
como uma coisa normal. Muito bem. Bom, o Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Olá, estamos de volta com o nosso Bom Dia Baixada, hoje falando de saúde. Temos os convidados hoje, Dr. André Perdicares e o Fábio Paiva. Eu quero começar voltando esse segundo bloco. Dr. André, eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores da evolução dos tratamentos. A gente hoje, com o advento das redes sociais, a internet, esse mundo globalizado todo, a gente acaba vendo muita coisa e não se sabe o que é realmente verdadeiro, o que são suposições ou até mesmo as famosas fake news. Então, eu tive ciência de um tratamento pela internet de congelamento do tumor. Eu queria saber se isso é realmente uma evolução, se existem outras técnicas que estão sendo desenvolvidas. Como é que está essa evolução do tratamento do câncer? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que nós temos armas tradicionais no combate ao câncer. Nós temos a cirurgia, nós temos a radioterapia, a quimioterapia e, claro, vão surgindo novas formas de nós tratarmos o mal. A questão do congelamento, a crio, note bem, qualquer tratamento ele precisa ser analisado no tempo de sobrevida e na qualidade de vida que ele proporciona. Certo? Então, muitas vezes surgem mensagens assim de coisas miraculosas e que, na realidade, ainda 2/3 dos casos chegam a nós numa fase avançada. O que nós chamamos de fase avançada? Câncer com sinal e sintoma. 2/3? 2/3. É uma coisa que ainda está, eu estou dizendo na rede total, não estou dizendo, claro, em alguma coisa de ponta no Brasil, né? Pessoas conscientes, pessoas com capacidade... Mas é uma minoria, de todo jeito Infelizmente é uma minoria. Sabe por quê? Porque desde a escolaridade básica, não se trabalha o fenômeno ecológico, não se trabalha a saúde. Saúde hoje é nada mais do que uma reavaliação interna, um reequilíbrio interno, conosco, com os outros seres, não digo só os seres humanos, mas e com a natureza de uma forma geral. Então, eu acredito que as novas formas de tratamento do câncer vão surgindo à medida em que elas vão estabelecendo uma melhor qualidade, uma melhor sobrevida. Então, esses novos métodos, como por exemplo o congelamento, só vão ser analisados daqui a 10 anos, 12 anos, para saber se essas pessoas realmente foram. Hoje em dia nós tínhamos a crioterapia para tratamento de câncer, por exemplo, da próstata, de câncer da pele, certo? São exemplos bastante comuns hoje que nós temos. Você fazer nitrogênio líquido em cima de uma lesão ou pré-cancerosa, uma lesão cancerosa, certo? De pele, por exemplo, um carcinoma basocelular ou espinocelular, que são capazes de serem detectados, né? Porque o frio destrói, certo? O quanto que ele destrói, quanto tempo ele vai manter aquela destruição é uma coisa... Essa é a minha pergunta que me deu curiosidade. Agora, hoje nós temos o que nós chamamos de anticorpos monoclonais ou terapias-alvo. Estão começando também a entrar, certo? Mas isso ainda em nível mais experimental do que na cabeceira da cama dos nossos pacientes ou nos nossos ambulatórios, a imunoterapia. Ou seja, o câncer tem uma capacidade inata de se defender contra o sistema imunológico que nos faz estar vivos aqui, certo? Ou seja, toda hora nós estamos em contato com bactérias, com vírus, com substâncias, certo? Capazes de levar você, fundamentalmente, a uma doença. O sistema imunológico reconhece isso. Só que o câncer tem uma capacidade de enganar esse sistema. E também os linfócitos, que são elementos do sangue capazes de combate direto de coisas estranhas que entram dentro do nosso organismo, e o câncer é estranho, apesar de ser uma coisa desenvolvida dentro de nós, ele é considerado estranho. Então, essas terapias ainda estão um pouco à distância. Então, o que nós temos? Qual é a palavra que eu coloco aqui antes de cirurgia, antes de quimioterapia, que era uma coisa inespecífica, agora está sendo mais específica?
as células que se reproduzem rapidamente. Por exemplo, uma quimioterapia tradicional, muitas vezes atacava células normais, que também se reproduzem rapidamente, como as células do sangue, certo? Ou as células da mucosa. Então, nós tínhamos complicações. O tratamento hoje, quer por cirurgia, radioterapia, que são tratamentos bem localizados, vai depender fundamentalmente do quê? De um estadiamento, de como a doença está se desenvolvendo. Por isso que eu falei que o delta-T, o tempo em câncer, é muito importante. À medida que eu vou diagnosticando tardiamente, eu vou tendo mais repercussão à distância. Por exemplo, um câncer de mama, ele se desenvolve durante algum tempo na mama e depois ele passa ou para gânglios ou para sistemas, né? Como o pulmão, como o sistema nervoso central e outros órgãos. Começa a se espalhar. Né? E isso começa a dar dificuldade. Então, o diagnóstico precoce, a detecção. O autoexame da mama. É importante o autoexame da mama, mas o câncer do autoexame da mama só vai aparecer fundamentalmente quando ele já apresenta uma sintomatologia, ou uma retração da mama, ou um sangramento papilar, ou alguma coisa desse tipo. Quer dizer, aquela microcalcificação, aquela coisa quase molecular que acontece dentro, ele vai ser diagnosticado de uma outra forma. Então, a mulher tem que estar consciente que tem mama, e que essa mama pode apresentar. A mesma coisa é o homem, ele tem próstata, ele vai apresentar alguns problemas. O senhor tocou, eu ia falar sobre isso também. E o homem, o câncer de próstata principalmente, que ainda existe aquele tabu todo, o senhor acha... Fábio, como que é você, um atleta, você já... como é que você lida com isso? Você fez já regularmente, você faz os exames, depois dos 40 anos, né, se pede a partir dos 40... pode ser até antes, se você teve na família câncer e câncer de próstata especificamente. Então, porque é importantíssimo, né? O homem ainda tem também aquela dificuldade... aquele medo, aquele tabu. É verdade. Nós encontramos isso ainda na nossa sociedade. Infelizmente, uma sociedade machista, certo? Por excelência. Claro que a mulher está ocupando, certo, o espaço necessário, haja visto que eu até posso falar em público, por favor, faça canoagem também para os velhinhos, médicos velhinhos como eu. Já decidimos aqui na bancada que vamos precisar de mais canoas, porque o doutor André já escrito vai participar. Escrito assim, Unimed. Vai ser uma ótima, olha, a gente pode reivindicar junto à Unimed, nosso parceiro aqui do Bom Dia Baixada, uma canoa para estar divulgando ainda mais. O exercício físico, ele desperta não apenas a nossa musculatura, mas principalmente o nosso sistema imunológico. Eu acho que... E outra coisa que foi falado, muito interessante, que hoje em dia também se estuda, é a depressão, que envolve fundamentalmente a falta de propósitos. Os nossos propósitos, eles têm, e os nossos objetivos, eu acho muito interessante isso. O médico, inclusive, ao dar a notícia, certo? As palavras, os gestos, o olhar ou o silêncio, elas podem ser mais cortantes que o mais afiado bisturi. A forma como levar a forma com que você encara a doença, certo? Eu acho que quando você tem objetivos muito não distantes, mas objetivos capazes de serem vencidos, os desafios, eu acho que isso também colabora. Hoje em dia, não é apenas eu dar um remédio, não é apenas eu operar, eu tenho que energizar esse processo, certo? Porque o nosso organismo tem muitos recursos. É isso que a gente tem que passar, certo? Inclusive nas faculdades de medicina, certo? Trabalhar com saúde. A saúde é mais importante. Nós temos milhares de células saudáveis e poucas cancerosas, se nós formos levar em conta a proporção celular. Então, deixo em aberto aqui o grande desafio, certo? Eu acho que o reconhecimento que nós temos de que existem exames capazes atualmente de detectar a doença antes da manifestação dos sintomas, eu acho muito importante. Então, a partir de uma certa idade, mulheres com 40 anos, homens com 50 anos, por favor, certo? A idade de nós começarmos a falar em saúde, certo? É na barriga da nossa mamãe. É a nossa mamãe já se preocupada. Desde sempre.
Você está entendendo? Eu acho que discutir saúde hoje em dia é uma coisa muito importante, como discutir segurança, certo? Educação, principalmente. E Fábio, você está fazendo a sua parte, né? A gente percebe que divulgando essa atividade, né, a canoagem e tudo, você está dando acesso, né, condição para que essas pessoas, como disse o doutor André, que a gente consiga, de alguma forma, motivar as pessoas a estarem numa colocação de enfrentamento da doença. Então, Rogério, eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter descoberto o esporte, né? E eu venho de uma família de esportistas, meus pais foram campeões brasileiros de natação. Aliás, você tem uma carreira... eu disputei... Não dá para falar, sabe que nós temos aqui um campeão, tive essa oportunidade que a vida me deu de disputar vários campeonatos internacionais, conseguir vários títulos e eu acho que chega um momento que você tem que passar isso de alguma forma. E todo esse benefício que o esporte me trouxe, a nível de saúde, a nível de noções de valores, eu acho que teve uma hora que eu falei, eu tenho essa missão de passar para as pessoas. E como o doutor falou, que é muito importante, esse projeto Caora, ele foi muito bem estudado. A gente colocou um projeto que tem muito conteúdo. Fala para o nosso telespectador sobre o Caora, por que esse nome? Que isso, então, o Caora, ele vem de um estudo que eu fiz da cultura maori. Então, a cultura maori, você pode ver nos uniformes dela, tem o símbolo de uma salamandra, né? Tá vendo? É um símbolo de um lagarto. O lagarto, ele significa uma proteção maori, né? E o Caora, ele é falado muito na dança haka, aquela dança de guerra maori, que eles fazem aquela dança para se fortalecerem e intimidar o inimigo. E na dança eles falam muito sobre Kamate, né? O Kamate é o inimigo. É o inimigo que vem para a luta, né? Na invasão das ilhas, o inimigo ele vinha para a luta, quer dizer, eles chamam o Kamate de morte. E aí, ao vencerem, ao derrotarem os inimigos, eles falavam em alto bom som, Caora, Caora é vida. Então eu achei que era uma analogia perfeita para tudo aquilo que que eu estava vivenciando com essas mulheres. Elas são guerreiras, a morte, o Kamate veio para elas e elas enfrentaram com a vida, com o Caora. Então eu achei uma analogia perfeita com tudo que eu vivenciei nesses anos com elas, né? E uma coisa muito interessante, eu utilizo muito um pouco a cultura havaiana, porque a cultura havaiana são pequenas palavras com grandes significados. E tem uma palavra que ela chama imua. Imua quer dizer ir adiante, né? Em frente, mas pro nativo ele tem uma coisa muito mais forte, ele quer dizer faça acontecer, tire da gaveta. Então uma coisa que o doutor André falou, que é justamente terem os nortes, as pessoas terem objetivo, é acordar com imua. Acordar todo dia querendo fazer acontecer. Porque quando você acorda e você não tem objetivo, a vida fica uma coisa muito sem graça. Então quando você acorda e você tem imua, e você fala, eu vou fazer acontecer hoje, é isso que eu quero. Quando ela tem um objetivo, as coisas mudam, você tem mais coragem para as coisas, para enfrentar tudo que aparece. Muito bem. Eu penso exatamente da mesma forma, né, doutor André? Eu acho que a gente precisa realmente ter... eu acho muito bacana isso porque nesse mundo, nessa vida conturbada que a gente está levando, o brasileiro em particular, por força de tudo que a gente passa, questões de falta de civilidade, por questões culturais, financeiras, o brasileiro ele é um povo que precisa acordar com esse entusiasmo todos os dias. Verdade. É diferente de outras culturas que às vezes passam por problemas muito menores, né? É verdade. Só para completar, Rogério, dentro do projeto Caora, a gente tem as iniciantes, a gente tem as meninas que já estão remando e tem as meninas que buscam desafios maiores. E a gente tem exatamente todo esse processo. Para você ter uma ideia, existe um projeto Pré-Amar que foi colocado junto com a Unifesp e é um trabalho onde eu faço parte como colaborador externo da Unifesp, onde as mulheres elas entram para uma fase preparatória para remar. Não adianta a gente dizer, teve câncer de mama, vamos remar. Não é assim. Existe uma responsabilidade da saúde, né, doutor? Então, precisa ser preparada para isso, passar por vários ramos da saúde. A gente tem lá
fisioterapia, nutricionista, psicólogo, educador físico, que as pessoas são preparadas para remar. Não basta dizer, eu vou remar. Seria muita irresponsabilidade nossa dizer que isso, vai remar e não é. Todas podem remar. Primeiro, precisam passar pelo processo. Precisa se preparar, né? E a gente criou até uma forma de dar aquele estímulo. A gente criou um manguito, que é aquela meia de compressão. Certo. E a gente tem o manguito branco, como se fosse a faixa branca, até elas atingirem o manguito preto, que é o nível máximo delas, né? Então, essas meninas do desafio são as meninas do manguito preto. E a gente cria os objetivos e os nortes para que cada fase queira alcançar, né? Poxa, que bacana. Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, aí durante o intervalo nós vamos pensar aqui como é que nós vamos fazer a nossa canoa. Final. A gente volta já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos no Bom Dia Saúde o oncologista André Perdicares e o técnico de canoagem Fábio Paiva. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do WhatsApp 998779496 ou pela nossa fanpage no Facebook. Bom, no bloco anterior a gente já definiu qual vai ser a nossa equipe, né, doutor André? Como é que nós vamos montar a nossa equipe. Eu já estou até remando. Para ir para lá. Doutor André já está se preparando, vai sair daqui, já vai aquecido. Mas, doutor André, vamos voltar aqui. Eu sei que aqueles que nos acompanham têm sempre muitas dúvidas, a gente conversava no intervalo. Eu queria saber o que o senhor pensa de como, aí já, doutor André, né, uma opinião até pessoal sua, como que nós poderíamos estar trabalhando essa questão de prevenção e conscientização desde o início da vida, por exemplo, ainda criança, como é que a gente poderia estar fazendo com que a gente tivesse cada vez pessoas adultas mais conscientes e com isso uma incidência menor de câncer? Eu acho que você tocou num assunto extremamente importante. Como educar? Educar é nutrir, é ir adiante, é educar, quer dizer, ir para algum lugar. A criança, eu acho que hoje ela deveria ser saudada, certo? Não tão somente por um programa técnico-científico, mas principalmente por um programa até filosófico, onde desenvolve a sua espiritualidade, a capacidade de se enxergar e enxergar os outros. A Sociedade Brasileira de Cancerologia tem um projeto chamado Crescer Bem, onde nós participamos, inclusive, como coordenação. Trabalhamos isso, fizemos em São Paulo, fizemos em Barreto, fizemos em Guarujá e tivemos a oportunidade de trabalhar com os professores passarem ou numa aula de português, ou numa aula de matemática ou de aritmética, enfim, uma aula de geografia, fazer com que as crianças tivessem a noção do seu corpo, da sua capacidade de ser, certo? E não de ter e haver. Eu acho que isso é bastante importante. Quando se fala em cancerologia, logo, qual é o tratamento, quais são os tratamentos de ponta, e às vezes se esquecem de coisas muito fundamentais. Eu tenho dentro de mim armas poderosíssimas. Eu tenho as encefalinas, as endorfinas, certo? As noradrenalinas, o meu sistema imunológico. Eu tenho uma série de questões que eu posso ir envelhecendo com saúde. Eu posso, e mesmo que eu perca um pouco a minha capacidade operacional enquanto ser humano, eu posso, inclusive, trazer, certo, à baila uma série de questões que a minha mente ainda funciona e que eu estou aqui, que eu posso ajudar as pessoas. Ajudando as pessoas, eu me ajudo. Programas como esse, eu acho, trazendo à baila, inclusive a palavra saúde, que é uma coisa muito importante. Nós falamos muito sobre doença, as faculdades de medicina falam muito sobre doença. Vamos falar sobre saúde e talvez muito e muito mais vezes nós vamos ter a oportunidade de reduzir os nossos hospitais, certo? E nós temos bancadas de saúde, na alimentação, na forma de ver as coisas e principalmente, certo, nos exercícios físicos. Para falar em saúde, nós temos um exemplo aqui, né? Alguém que pode servir como uma inspiração nessa questão de saúde. Queria que você me falasse, por exemplo, o doutor André falou e eu concordo
completamente. Hoje as crianças, né, os jovens e principalmente as crianças têm muita noção de tecnologia, têm muito acesso à informação através dos smartphones, dos computadores. Hoje se incentiva a pesquisa na internet desde o ensino básico, né? Então, elas são ideais para canalizar hoje nessa conscientização que a gente espera. Eu estava ontem falando na classe, no primeiro dia de aula sobre oncologia na faculdade, lá na Unimes, e eu estava falando, olha, nós temos a inteligência artificial, nós temos a alta tecnologia, mas nada disso vai substituir o abraço. Nada disso vai, né, substituir um olhar carinhoso e um acolhimento. Eu acho que a palavra-chave em câncer é acolhimento, a capacidade que eu tenho de compreender aquela pessoa. Eu pretendo ser breve, não quero trazer mais polêmica, nós poderíamos passar aqui o dia inteiro. Mas durante quase 30 anos eu fui médico legista aqui em Santos, na Baixada. Quem mais me ensinou sobre a vida foi a mesa de necrópsias do Instituto Médico Legal, onde você via uma realidade gritante, uma violência contra o ser humano. O câncer, ele se desenvolve a partir de algumas células, a partir de um reconhecimento, a partir fundamentalmente do quê? De algo que nós às vezes entramos em contato de forma inadvertida. Programa como esse, não fume, não beba em excessos, faça exercícios, não seja obeso, acima do seu peso, porque isso também leva a câncer, enfim. Reconheça, leia, participe com outras pessoas, discuta a vida. As pessoas hoje estão mais focadas na televisão, na novela, do que num abraço, num convívio familiar. Isso está faltando. Então, eu acho que o câncer nada mais é do que uma resposta ao que nós fazemos ao longo da vida. Não tão somente a partir do material genético que nós recebemos dos nossos pais, mas a partir também do nosso estilo de vida, a nossa forma é um reflexo, né, de vermos as coisas. Então é essa a mensagem. Muito bem. Fábio, me fala uma coisa, como é que está os preparativos aí? Logo, logo a gente vai poder ter outra prova dessas. Como é que as pessoas que, como eu e o Dr. André, que se interessaram, né, e reconheceram nessa iniciativa algo a ser explorado melhor? Nós estamos realmente a todo vapor. Se você me permite, só para fazer um parênteses ali do que o doutor André falou, eu acho interessante o que ele falou, porque um dos projetos que nós estamos querendo levar adiante é com o cuidador, né? Porque a gente vê o índice de separação até quando a pessoa tem câncer, né? Existe um problema dentro da família, com o cuidador, que às vezes é o marido, que às vezes é o filho. O câncer é uma doença familiar. É uma doença familiar, né? Então, por isso que a gente está querendo agora, depois, lógico, isso tudo é uma escala, mas fazer um projeto para cuidadores. Porque levar os cuidadores juntos para poder... Extremamente importante. Poder participar disso, de eles também se sentirem... mundo, né? Eles também se sentirem acolhidos com o cuidador, isso é muito importante. E lógico, né, respondendo a tua pergunta, Rogério, não para, o Projeto Caoa é uma crescente. A gente começou apenas um embrião desde 2016, e não faltam projetos, ideias. O próximo desafio dessas meninas, que a gente está treinando isso, e a gente leva essa causa do câncer de mama, não é só em outubro, a gente leva todos os dias, que é importante. O próximo desafio já vão remar 90 quilômetros. Nosso objetivo é sair de Santos e chegar até São Sebastião, na Praia Barra do Saí. Então é um processo, um processo bem... Não conte comigo, Dessa vez a gente vai ficar de fora. Dessa vez a gente vai ficar Mas de fora. um outro desafio que lá para setembro nós vamos estar também no segundo desafio Caoa delas. Legal. Fábio, obrigado pela presença, foi um prazer ter Rogério, você aqui. eu queria te agradecer porque já participei de várias entrevistas e ter a honra de estar do lado do Dr. André e falar sobre o nosso trabalho, uma pessoa que eu já conheço, assim, de nome, e hoje poder estar desfrutando aí dessa excelência aí de conhecimento. É verdade. É uma honra muito grande para mim. A honra foi minha também. Doutor André, obrigado pela presença. Foi um prazer ter o senhor aqui no Bom Dia Baixada. Hoje, quarta-feira, Bom Dia Saúde. Espero que o senhor retorne
em outra oportunidade. Muito obrigado. Isso aqui é um púlpito. Muito obrigado e um bom dia a todos. Nós que agradecemos. Com saúde. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.